Você sabe como a Virgem Maria morreu? Descubra a história oculta. A Bíblia quase não fala sobre isso, mas já se perguntou como a mãe de Jesus deixou este mundo? Essa é uma das perguntas mais antigas e mais intrigantes da fé cristã, um mistério que atravessa os séculos e continua vivo até hoje. Maria aparece em momentos decisivos, desde a Anunciação, quando um anjo revelou que nela se cumpriria a promessa do Messias, até as bodas de Caná, onde antecipou o primeiro milagre do filho. Esse silêncio, longe de diminuir a importância de Maria, a eleva ainda mais. Quando pensamos em figuras bíblicas, quase sempre temos informações sobre o fim de suas vidas. Moisés morreu no Monte Nebo, Davi descansou em Jerusalém, Paulo e Pedro foram martirizados. Mas sobre Maria não há nada, esse nada, no entanto, é carregado de sentido. Vemos sua presença aos pés da cruz, em meio à dor mais profunda, e depois em Atos, perseverando em oração com os discípulos, aguardando a descida do Espírito Santo. Mas depois disso, o texto sagrado se cala. Não há uma linha sobre seus últimos dias, nem um registro sobre seu fim terreno. O silêncio em torno de sua morte não é um detalhe qualquer. Ele é uma chave, uma cortina que se fecha não para esconder, mas para guardar um segredo que não poderia ser entregue de forma simples. É como se Deus tivesse colocado um véu sobre seus últimos instantes para que, em vez de olharmos para o detalhe humano, fôssemos levados a contemplar o mistério divino. O silêncio se transforma em mensagem, porque fala mais alto do que palavras. Ele nos diz que a vida de Maria não terminou como a de qualquer outra pessoa, que seu destino ultrapassa as fronteiras da história e toca o eterno. E aqui surge a grande provocação. Por que Deus permitiria que o fim da mãe de Jesus permanecesse oculto? Não teria sido mais fácil registrar claramente sua morte para que todos soubessem? A resposta pode estar justamente no valor do mistério. Se tudo estivesse descrito, se houvesse provas arqueológicas, documentos detalhados, talvez a fé se limitasse ao que pode ser comprovado. Mas ao deixar em aberto, Deus nos convida a acreditar sem ver, a confiar mesmo sem respostas, a enxergar a grandeza no silêncio. O mistério da morte de Maria não é um vazio, mas uma abertura, um espaço onde a fé se fortalece. Desde os primeiros séculos, os cristãos refletiram sobre essa ausência. Não foi por acaso que surgiram tradições, relatos e escritos apócrifos tentando preencher esse espaço deixado pela Escritura. O povo de Deus nunca se conformou em acreditar que Maria simplesmente desapareceu da história sem um desfecho digno. Ela, que esteve presente nos momentos mais marcantes da vida de Cristo, não poderia ter um fim apagado. E assim, o silêncio bíblico foi sendo preenchido pela voz da tradição, que preservou memórias e testemunhos sobre sua partida. Ainda que diferentes, todas essas tradições carregam um ponto em comum. A morte de Maria não foi como a de qualquer mortal. É importante perceber que esse mistério não é apenas uma questão de curiosidade. Não se trata apenas de satisfazer o desejo humano de saber como tudo aconteceu. A morte de Maria, envolta em silêncio e tradição, revela uma mensagem espiritual para cada crente. Ela aponta para a vitória sobre a morte, para a fidelidade recompensada, para a esperança da ressurreição. Maria não é apenas a mãe de Jesus, mas também sinal do que Deus fará com todos os que nele confiam. Sua morte, ou sua dormição, ou sua assunção, como queiramos chamar, não é apenas um episódio do passado, mas uma profecia viva sobre o futuro da humanidade redimida. Por isso, este mistério deve ser olhado com reverência. O silêncio da Bíblia é como um altar, onde não há espaço para especulação vazia, mas para contemplação. Quando nos aproximamos dessa questão, devemos fazer como Moisés diante da sarça ardente, tirar as sandálias, porque estamos em terra santa.
Falar sobre a morte de Maria é falar sobre a fidelidade de Deus, sobre o cumprimento de suas promessas, sobre a vitória da vida sobre a morte. É mergulhar em um dos segredos mais belos da fé, onde a ausência de detalhes humanos nos conduz a uma certeza espiritual. E aqui está a razão desta narrativa. Ao longo deste conteúdo, vamos percorrer os caminhos deixados pelo silêncio e pela tradição, revisitar os testemunhos antigos, explorar os relatos esquecidos e refletir sobre o que tudo isso significa para nós. Não buscaremos apenas respostas históricas, mas verdades espirituais, porque o fim de Maria não é apenas um acontecimento, mas um sinal de que Deus honra aqueles que o honram, de que a morte não tem a última palavra e de que a fé sempre será recompensada com vida. É hora de abrir essa porta do mistério e enxergar o que o silêncio da Bíblia quis nos ensinar. Pois a história da morte de Maria não é o fim, mas o começo de uma reflexão que atravessa gerações. O que parecia ausência, na verdade, é presença. O que parecia esquecimento, na verdade, é revelação. E o que parecia silêncio, na verdade, é a voz de Deus nos chamando a acreditar sem ver. O silêncio das Escrituras. Quando abrimos as páginas do Novo Testamento, esperamos encontrar respostas para as perguntas mais profundas da fé. Encontramos detalhes sobre o nascimento de Jesus, sobre sua infância, sobre seus milagres e sua morte na cruz. Encontramos também Maria em momentos decisivos, acolhendo o anúncio do anjo, cantando o Magnificat, intercedendo em Caná, permanecendo firme aos pés da cruz e depois em oração no cenáculo. Mas quando chegamos ao ponto de sua partida, o texto sagrado se cala. Não há uma linha, não há uma explicação, não há sequer uma menção breve. Esse silêncio é um dos maiores mistérios da Escritura, porque não se trata de qualquer personagem, mas da mãe do Salvador. Esse silêncio não é descuido, não é omissão, não é falta de importância. É um silêncio carregado de peso. O Espírito Santo inspirou cada linha da Escritura, e se decidiu deixar esse detalhe sem registro, foi porque havia uma razão profunda. O silêncio é, em si, uma forma de revelação. Ele funciona como uma moldura invisível que protege e realça o que está além do alcance da letra. Ao não registrar o fim de Maria, a Bíblia está nos convidando a enxergar com outros olhos, a perceber que existem verdades que não podem ser transmitidas em palavras, mas apenas em fé. Para muitos, esse silêncio pode parecer frustrante. Como é possível que não saibamos exatamente o que aconteceu com a mãe de Jesus? Mas é justamente nesse ponto que a fé se fortalece. A ausência de um relato não apaga a verdade. Pelo contrário, a transforma em mistério. E o mistério tem a força de levar o coração humano a contemplar o invisível. O silêncio sobre a morte de Maria não significa que sua vida terminou no esquecimento, mas que sua história foi envolvida por um véu de santidade que não podia ser descrito de forma comum. Esse silêncio também serve para lembrar que a Bíblia não é um livro de curiosidades, mas de fé. Não está preocupada em registrar todos os detalhes históricos, mas em transmitir a mensagem essencial da salvação. Se a morte de Maria não foi registrada, é porque o mais importante sobre ela não é o modo como morreu, mas a forma como viveu. Sua entrega, sua obediência, sua fé inabalável são o que realmente importam. O silêncio sobre seu fim ressalta o que já sabemos. Maria é modelo de fidelidade, e sua vida inteira foi um testemunho de confiança absoluta em Deus. No entanto, esse silêncio não deixou de provocar a imaginação e a devoção dos primeiros cristãos. Desde cedo, comunidades começaram a preservar relatos sobre a partida de Maria, transmitidos oralmente e depois registrados em tradições e textos apócrifos. O silêncio da Escritura não encerrou o assunto, mas abriu espaço para que a memória viva da Igreja florescesse.
Foi justamente esse vazio que permitiu que a fé popular desse forma a uma das tradições mais fortes do cristianismo. A crença de que Maria não teve um fim comum, mas um destino glorioso. É interessante notar como o silêncio da Bíblia contrasta com o cuidado em registrar o fim de outros personagens. Sabemos como Abraão morreu, como Moisés foi sepultado, como Davi descansou, como Estevão foi apedrejado, como Pedro e Paulo foram martirizados. Mas sobre Maria, nada. Essa ausência funciona como um sinal. É como se Deus dissesse: não procurem os restos de Maria na terra, porque seu destino não está aqui. Esse detalhe, mais do que qualquer relato, revela que sua vida estava destinada a algo maior. Esse silêncio também nos convida a uma lição espiritual. Ele nos lembra que a fé não se apoia em provas visíveis, mas na confiança em Deus. O que precisamos saber sobre Maria não está em documentos, mas em sua própria vida, que continua a apontar para Cristo. O mistério de sua morte se torna um reflexo da promessa feita a todos os crentes. A vida não termina no túmulo. Assim, o silêncio não é ausência, mas mensagem. Ele anuncia que a história de Maria não acabou na terra, mas se prolonga na eternidade. É a partir desse silêncio que nascem as tradições que buscam dar forma ao que aconteceu. E entre elas, a mais antiga e significativa é a da dormição de Maria, um relato que apresenta sua morte não como derrota, mas como descanso em Deus, abrindo caminho para sua glorificação, a antiga tradição da dormição. Diante do silêncio da Bíblia, a voz da tradição se levantou para preencher o espaço e preservar a memória dos últimos momentos da mãe de Jesus. Uma das tradições mais antigas e respeitadas no cristianismo, especialmente no Oriente, é a da dormição de Maria. Esse termo dormição não é usado de forma poética ou vaga. Ele carrega em si a convicção de que Maria não experimentou a morte comum como os outros homens experimentam, marcada pelo sofrimento e pela corrupção do corpo, mas sim um sono sereno, um repouso santo que se transformou em passagem para a eternidade. Os relatos antigos descrevem Maria já em idade avançada, vivendo com a mesma humildade e devoção que sempre marcaram sua vida. Em determinado momento, ela teria recebido a revelação de que sua hora havia chegado. Mas diferente de tantos que encaram a morte com medo ou incerteza, Maria recebeu essa notícia com paz e confiança, da mesma forma que havia aceitado a mensagem do anjo em sua juventude. Ela se preparou, não com desespero, mas com serenidade, reunindo sua vida inteira em uma entrega final ao Deus que a havia conduzido desde o princípio. A tradição afirma que, de maneira milagrosa, os apóstolos que estavam espalhados em terras distantes foram trazidos até Jerusalém para estarem presentes nesse momento. Homens que pregavam em diferentes regiões do mundo, de repente, surgiram diante do leito de Maria, não por acaso, mas pela providência de Deus. Essa reunião extraordinária reforça a ideia de que a morte da mãe do Salvador não poderia ser testemunhada apenas por alguns, mas deveria ser acompanhada por toda a comunidade apostólica, como se fosse um selo de autenticidade e reverência. Era necessário que aqueles que foram testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus também fossem testemunhas do descanso de sua mãe. A cena descrita pelos relatos da dormição é carregada de sinais celestiais. Muitos falam de luzes sobrenaturais que enchiam o ambiente, de cânticos de anjos que ecoavam, como se o céu inteiro tivesse descido à terra naquele instante, de perfumes que se espalhavam como sinal da presença divina. Não era um simples adeus humano, mas um acontecimento cósmico, como se toda a criação se inclinasse diante da mulher que havia dito sim a Deus e trazido ao mundo o Redentor.
Maria, que esteve presente nos momentos mais altos e mais dolorosos da vida de Jesus, agora era honrada em sua partida com manifestações visíveis da glória do céu. O contraste com a morte comum é impressionante. Para a maioria, a morte é sinônimo de separação, dor e temor. Para Maria, a tradição nos mostra uma experiência diferente: paz, serenidade, presença de anjos, cânticos celestiais. Esse detalhe não é apenas para exaltar Maria, mas para transmitir uma mensagem espiritual a todos os fiéis. Ele aponta para a promessa de que a morte em Cristo não é derrota, mas vitória. Se a dormição de Maria foi marcada por paz, é porque ela se tornou sinal de esperança para todos os que vivem em fidelidade. O que aconteceu com ela é um reflexo daquilo que Deus prometeu a cada um. A morte não tem a última palavra. Um detalhe curioso dessa tradição é a presença milagrosa dos apóstolos. Como poderiam homens que estavam pregando em lugares tão distantes chegar a Jerusalém a tempo de acompanhar a dormição de Maria? Essa questão não tem resposta lógica. Mas é justamente essa ausência de explicação que fortalece a mensagem. Deus não está limitado pelo espaço ou pelo tempo. Para ele, não há barreiras. A presença dos apóstolos no leito de Maria serve como sinal de que sua partida não foi apenas um acontecimento particular, mas um evento que dizia respeito a toda a igreja nascente. A dormição, portanto, não é apenas uma tradição devocional, mas um testemunho de fé. Ela revela que a fidelidade é recompensada, que a entrega a Deus não se perde no vazio da morte, mas encontra descanso em sua presença. Maria, ao adormecer, não foi vencida, mas recebida. Sua morte não foi tragédia, mas triunfo. Sua história não terminou em sombra, mas em luz. Essa tradição abre as portas para outras narrativas que surgiram em diferentes comunidades, textos antigos e relatos que, embora não tenham sido incorporados à Bíblia, ajudaram a preservar a memória da mãe de Jesus. São escritos apócrifos e testemunhos esquecidos que, cada um à sua maneira, buscaram dar forma ao mistério da morte de Maria e ao destino glorioso que acreditavam ter sido reservado a ela. Textos apócrifos e relatos esquecidos. Com o silêncio das Escrituras e a força da tradição da dormição, surgiu um conjunto de escritos que, mesmo não fazendo parte da Bíblia, desempenhou um papel importante para a fé das primeiras comunidades cristãs. Esses são os textos apócrifos, obras que circularam entre os fiéis nos primeiros séculos e que buscavam registrar aquilo que se acreditava ou se transmitia oralmente sobre os últimos momentos da Virgem Maria. Embora não tenham sido incluídos no cânon oficial, eles revelam muito sobre a devoção, a esperança e a visão espiritual que os primeiros cristãos tinham a respeito da mãe de Jesus. Alguns desses textos descrevem Maria recebendo antecipadamente a revelação de que sua hora havia chegado. Ela não reage com medo ou desespero, mas com serenidade e fé, como alguém que já havia entregado toda a sua vida nas mãos de Deus. Em muitas dessas narrativas, encontramos a cena dos apóstolos sendo trazidos milagrosamente de terras distantes para testemunhar a sua partida. Esse detalhe, recorrente em diferentes versões, reforça a ideia de que a morte de Maria não foi um evento comum, mas um momento cósmico digno de testemunho solene. Esses relatos não param por aí. Em algumas versões, fala-se de sinais extraordinários. A casa onde Maria estava teria se enchido de luz, cânticos angelicais ecoavam e até mesmo perfumes celestiais se espalhavam pelo ar. Tudo isso transmitia a convicção de que sua morte não era apenas a despedida de uma mulher santa, mas a coroação de uma vida inteira de obediência e entrega. A fé dos cristãos via nesse acontecimento uma confirmação de que Deus,
honrou de forma especial aquela que disse sim ao seu plano desde a juventude. Outros textos apócrifos acrescentam ainda o detalhe do sepultamento. Dizem que o corpo de Maria foi colocado em um túmulo, conforme os costumes da época, cercado de reverência e lágrimas. Porém, ao abrirem o sepulcro dias depois, não encontraram mais o corpo. Restavam apenas os panos, as flores e o perfume suave que testemunhavam que algo sobrenatural havia acontecido. Esse detalhe se tornou fundamental para a crença na Assunção, a ideia de que Maria não permaneceu na terra, mas foi elevada de corpo e alma à glória celestial. O túmulo vazio, nesses relatos, não era sinal de desaparecimento, mas de vitória. É importante destacar que esses textos apresentam versões diferentes entre si. Em alguns, Maria morre e depois é glorificada. Em outros, ela é assumida diretamente ao céu sem passar pela experiência da morte como nós a conhecemos. Essa diversidade de relatos não enfraquece o mistério, mas o fortalece, porque revela que, independentemente dos detalhes, a convicção central era a mesma: a mãe de Jesus não poderia ter um fim comum. Sua partida estava envolta em sinais de glória, porque sua vida inteira havia sido marcada pela graça de Deus. Esses escritos não devem ser lidos como documentos históricos no sentido moderno, mas como reflexos da fé e da imaginação espiritual dos primeiros cristãos. Eles mostram que, desde o início, a comunidade de fé se recusou a acreditar que Maria tivesse tido um destino igual ao dos outros homens. Ela era a escolhida, a bem-aventurada entre todas as mulheres. E por isso, sua morte também deveria refletir sua singularidade. Através desses relatos, vemos como o povo de Deus buscava preservar a memória de Maria, não como uma figura distante, mas como um sinal vivo da promessa de ressurreição. Ao analisar esses textos, percebemos que a ausência de informações bíblicas não significou esquecimento, mas abertura para que a tradição e a fé popular florescessem. Eles revelam a profunda necessidade espiritual de responder à pergunta que ecoava entre os primeiros crentes: o que aconteceu com a mãe de Jesus após os relatos do Novo Testamento? Essa pergunta, mais do que curiosidade, era expressão da esperança cristã. Ao buscar respostas, eles estavam, na verdade, reafirmando sua confiança de que a morte não é o fim. Esses relatos esquecidos são como fragmentos de um mosaico que, quando vistos em conjunto, revelam uma imagem clara. Maria não foi vencida pela morte. Sua partida não foi apagada, mas exaltada. Sua história não terminou na escuridão de um túmulo, mas na luz da eternidade. E é justamente nesse ponto que algumas tradições acrescentam ainda mais drama, descrevendo a morte de Maria como palco de uma verdadeira luta entre o céu e o inferno. Um embate que mostrou de forma incontestável a vitória de Deus sobre as trevas. A luta entre o céu e a terra. Entre os relatos preservados pelas tradições mais antigas, há uma narrativa que ultrapassa o aspecto humano da morte de Maria e a coloca no centro de um acontecimento cósmico. Não se tratava apenas da partida da mãe de Jesus, mas de uma batalha espiritual em que o céu e o inferno se enfrentaram diante de um corpo santo. Alguns desses relatos descrevem que, no instante de sua morte ou dormição, forças demoníacas tentaram reivindicar Maria, como se quisessem roubar a dignidade de seu corpo e manchar a honra daquela que havia trazido ao mundo o Salvador. A cena é apresentada como uma disputa intensa, onde o inimigo buscava afirmar que a morte era sua propriedade e que nem mesmo a mãe de Cristo poderia escapar do domínio da corrupção. Mas a tradição continua, e nela o que vemos é a intervenção poderosa de Deus.
Anjos cercaram Maria como guardiões, luzes celestiais dissiparam as trevas e a glória divina se manifestou em defesa daquela que, desde o início, havia esmagado a cabeça da serpente com sua fidelidade ao plano do Altíssimo. O inimigo, derrotado, foi obrigado a recuar, incapaz de tocar no corpo de quem havia se tornado sinal vivo da vitória da graça. Essa cena, ainda que envolta em símbolos, é profundamente reveladora. Mostra que a morte de Maria não foi um acontecimento comum, mas um momento em que se confirmou a profecia do Gênesis: a descendência da mulher esmagaria a serpente. Essa narrativa não precisa ser lida como um registro literal de um combate físico, mas como uma linguagem espiritual que expressa o que realmente estava em jogo. O destino de Maria não dizia respeito apenas a ela, mas representava a vitória definitiva da luz sobre as trevas. O inferno não podia aceitar que uma mulher tivesse sido exaltada a tal ponto que tivesse carregado em seu ventre o próprio Filho de Deus e que ainda fosse honrada no fim com uma partida gloriosa. Por isso, a tradição a descreve como o alvo da fúria das trevas. Mas essa fúria foi vencida e a glória de Deus triunfou. Esse episódio, contado em diferentes versões, reforça uma verdade central. A vida de Maria sempre esteve inserida na luta entre o bem e o mal. Desde o anúncio do anjo, ela representava a vitória da promessa. Na cruz, ao permanecer firme junto ao Filho, ela mostrou que a fidelidade é mais forte do que o medo. E agora, em sua morte, sua história se encerra com um último testemunho, o de que a graça sempre vence, mesmo diante da ameaça do inimigo. Maria não foi vencida pela morte, porque sua vida estava guardada em Deus. Esse relato também nos lembra que nossa própria vida é marcada por essa luta. Todos nós, de alguma forma, participamos desse embate espiritual entre luz e trevas. Mas a morte de Maria, descrita dessa forma, nos dá esperança. Se até o fim Deus cuidou dela, defendendo-a e glorificando-a, isso significa que também cuidará de nós. A fidelidade de Maria foi recompensada com vitória, e esse sinal é colocado diante de cada crente como certeza de que o mesmo Deus continua a agir. Assim, a tradição da luta entre céu e terra não é apenas uma história dramática, mas uma mensagem espiritual de consolo e esperança. Ela nos lembra que o mal nunca tem a palavra final, que a escuridão nunca prevalece sobre a luz e que a morte nunca pode apagar aqueles que pertencem ao Senhor. Maria, em sua partida, se tornou prova viva dessa verdade. E é justamente nesse ponto que encontramos outro detalhe fundamental das tradições mais antigas: o relato do túmulo vazio. Se houve uma luta pelo corpo de Maria, o resultado dessa batalha se manifesta em um sinal inequívoco. O túmulo que a recebeu não pôde retê-la. E o que os discípulos encontraram ao abri-lo foi um mistério que ecoa até hoje: o mistério do túmulo vazio. Entre as tradições que mais marcaram a fé cristã, nenhuma é tão significativa quanto a que fala do túmulo vazio de Maria. Segundo muitos relatos antigos, após sua morte ou dormição, os apóstolos teriam sepultado o corpo da mãe de Jesus em um túmulo preparado com perfumes e especiarias, conforme os costumes judaicos da época. O lugar se tornou um espaço de reverência e oração, um ponto de encontro para aqueles que sabiam do valor sagrado daquela vida. Mas poucos dias depois, quando alguns decidiram visitar o sepulcro novamente, uma surpresa os aguardava. O corpo não estava mais lá. No lugar do corpo havia apenas os panos que o envolviam, o perfume que permanecia impregnado e um silêncio que falava mais do que qualquer palavra poderia explicar. Esse detalhe, repetido em diferentes versões da tradição, ecoa de forma impressionante o maior acontecimento da fé cristã: a ressurreição de Jesus. Não se trata da mesma experiência, mas de um sinal que confirma a vitória de Cristo sobre a morte.
O túmulo vazio de Maria não é prova de uma ressurreição como a do filho, mas testemunho de que a mãe foi honrada de forma singular, elevada à glória e poupada da corrupção. O fato de seu corpo não permanecer na terra é visto como confirmação de que sua vida foi marcada por um destino diferente, digno de sua missão. Esse relato ganha ainda mais força quando olhamos para a história da Igreja. Os túmulos dos apóstolos e mártires se tornaram locais de peregrinação desde os primeiros séculos. Até hoje, milhares de cristãos visitam os locais onde repousam os restos de homens e mulheres que deram a vida pela fé. Mas no caso de Maria, não existe um túmulo definitivo. Existem igrejas construídas em sua memória, lugares apontados como possíveis cenários de sua dormição, mas nenhum deles preserva seus restos mortais. Essa ausência se transformou em sinal, um testemunho silencioso de que seu corpo não permaneceu aqui. O túmulo vazio de Maria não é apenas um dado de tradição, mas uma mensagem espiritual profunda. Ele nos convida a refletir sobre o destino de todos os que confiam em Deus. Assim como a mãe de Jesus não foi abandonada à morte, também aqueles que nele acreditam podem ter certeza de que a morte não será a palavra final em suas vidas. O que aconteceu com Maria é uma antecipação da promessa universal, a vitória sobre a morte e a esperança da ressurreição. Esse mistério também nos ajuda a entender por que a Bíblia permaneceu em silêncio. Talvez não fosse necessário registrar detalhes históricos, porque o sinal mais importante não poderia ser contido em palavras, mas apenas na ausência, a ausência de um corpo no túmulo. Esse vazio fala mais alto do que qualquer relato, porque aponta para uma verdade que ultrapassa os limites da história. Maria não está entre os mortos, mas foi chamada à vida plena em Deus. O impacto dessa tradição não ficou restrito ao passado. Ao longo dos séculos, o mistério do túmulo vazio de Maria foi celebrado em liturgias, meditado em homilias e preservado na devoção popular. Ele continua a ecoar como uma pregação silenciosa, lembrando que a vida daqueles que confiam em Deus não termina na terra. Para muitos fiéis, esse mistério não é apenas sobre Maria, mas sobre si mesmos, porque mostra que o destino final do ser humano não é o esquecimento, mas a glória. Assim, o túmulo vazio da mãe de Jesus se torna uma ponte para a próxima reflexão. Afinal, se seu corpo não permaneceu na terra, o que realmente aconteceu? Estaríamos diante de um simples relato simbólico ou de uma verdade confirmada pela fé da Igreja? A resposta a essa pergunta se encontra na proclamação solene feita séculos mais tarde, quando a Assunção de Maria foi definida como dogma, não como invenção, mas como confirmação de uma crença já vivida desde os primeiros cristãos. Assunção, dogma ou mistério. A tradição do túmulo vazio encontrou sua expressão máxima naquilo que, séculos mais tarde, se tornaria um dos dogmas centrais da fé católica, a Assunção de Maria. Esse dogma, proclamado oficialmente pelo Papa Pio XII em 1950, declara que a mãe de Jesus foi elevada ao céu de corpo e alma. Essa afirmação não surgiu de repente, nem foi inventada para atender a uma necessidade do momento. Ela nasceu da convicção que já habitava o coração da Igreja desde os primeiros séculos, alimentada pela devoção dos fiéis, pelas liturgias orientais e ocidentais e pelos relatos antigos que transmitiam a ideia de que Maria não teve um fim comum. O mais interessante sobre esse dogma é que ele não entra em detalhes sobre como exatamente aconteceu a partida de Maria. Não especifica se ela morreu e depois foi assumida ao céu, ou se foi poupada da experiência da morte. O que a Igreja declarou solenemente é que ela não conheceu a corrupção do túmulo. Essa ausência de detalhes preserva o mistério.
A Assunção não é uma tentativa de explicar tudo, mas de afirmar o essencial. Maria foi honrada de forma única por Deus, e sua vida terrena não terminou no esquecimento. Esse ponto revela uma profundidade espiritual impressionante. Maria foi a primeira a acreditar, a primeira a dizer sim, a primeira a se entregar totalmente ao plano divino. Se ela foi elevada, não é apenas por ser a mãe de Jesus, mas porque sua vida inteira foi marcada pela obediência e pela fidelidade. A Assunção é, portanto, o reconhecimento de que Deus honra aqueles que o honram. É a confirmação de que a fidelidade gera frutos eternos. É a resposta divina ao coração que nunca se afastou de sua vontade. O dogma da Assunção também une, de certa forma, tradições diferentes do cristianismo. No Oriente, desde muito cedo, celebrava-se a dormição de Maria, a crença de que ela adormeceu serenamente antes de ser glorificada. No Ocidente, a ênfase recaiu mais na ideia da Assunção. Quando olhamos para ambas, percebemos que não são opostas, mas complementares. Ambas afirmam a mesma verdade central: Maria não permaneceu na morte. Seja pela linguagem da dormição ou pela proclamação da Assunção, a mensagem é clara e unânime: a mãe de Jesus foi glorificada. Outro aspecto essencial desse dogma é seu caráter profético. Maria não foi elevada ao céu apenas para ser exaltada individualmente. Sua assunção é sinal do destino que aguarda toda a humanidade em Cristo. O que aconteceu com ela é um reflexo da promessa feita a cada crente. Assim, a Assunção não é apenas sobre Maria, mas sobre todos nós. Ela é o primeiro fruto visível daquilo que se cumprirá plenamente no fim dos tempos. É uma antecipação da vitória final da vida sobre a morte. Muitos perguntam: por que a Igreja levou tantos séculos para declarar esse dogma? A resposta é simples. Não se tratava de criar uma novidade, mas de reconhecer oficialmente uma verdade que já estava presente e celebrada há séculos. Quando Pio XII proclamou a Assunção, ele não inventou uma nova crença, mas confirmou uma fé antiga. A Igreja apenas colocou em palavras aquilo que os fiéis já viviam e acreditavam. No entanto, o fato de não haver provas históricas concretas, nem registros contemporâneos de Maria, reforça ainda mais o caráter misterioso desse acontecimento. O dogma não pretende ser uma resposta histórica, mas uma verdade de fé. E é justamente esse detalhe que o torna tão impactante. Ele nos lembra que a fé não depende de evidências materiais, mas da confiança no agir de Deus. A Assunção não é um fato que se explica pela arqueologia, mas uma verdade que se sustenta pela tradição viva da Igreja e pelo testemunho espiritual transmitido ao longo dos séculos. Esse mistério abre caminho para uma reflexão ainda mais profunda. O que significa, em termos espirituais e teológicos, que Maria foi elevada ao céu? Que mensagem essa verdade traz para a nossa vida? Como esse acontecimento se conecta ao destino que Deus reserva para cada um de nós? Essas perguntas nos levam ao próximo passo da nossa jornada: o significado teológico e simbólico da morte e glorificação da Mãe de Jesus. O significado teológico e simbólico. Falar sobre a morte e a Assunção de Maria é mais do que refletir sobre um acontecimento do passado. É mergulhar em uma mensagem que atravessa os séculos e que continua viva para todos os que buscam compreender a fé cristã em profundidade. O destino final da Mãe de Jesus não é apenas um detalhe curioso, mas uma revelação teológica e simbólica de imensa importância. Nele, encontramos não apenas a exaltação de uma mulher, mas a antecipação do futuro de toda a humanidade redimida. Do ponto de vista teológico, Maria é o espelho da Igreja. Tudo o que aconteceu com ela é um sinal do que acontecerá com todos os que permanecem fiéis a Cristo. Se ela foi preservada da corrupção e elevada ao céu,
Isso significa que a promessa da ressurreição não é uma ideia abstrata, mas uma realidade já antecipada em uma vida concreta. Maria se torna o primeiro fruto visível da vitória final sobre a morte, a garantia de que a redenção em Cristo alcança não apenas a alma, mas também o corpo. Sua assunção confirma que o plano de Deus é total: salvar o homem por inteiro, restaurando-o em dignidade e glória. O simbolismo dessa verdade é igualmente poderoso. Maria, elevada ao céu, é a imagem viva da esperança. Em um mundo marcado pelo medo da morte, pelo sofrimento e pela fragilidade do corpo humano, sua glorificação anuncia que a história não termina no túmulo. O corpo, tantas vezes ferido e limitado, está destinado à transformação. A morte, tantas vezes temida como inimiga implacável, é vencida pela graça de Deus. Em Maria, vemos não apenas uma exceção, mas um sinal profético. O destino dela é também a promessa para nós. Esse mistério também revela a profunda união entre Maria e seu filho. Ela esteve com Jesus desde o início, acompanhou seus passos, partilhou suas dores e permaneceu firme até a cruz. Não faria sentido que sua história terminasse em um final comum, porque sua vida inteira esteve ligada à obra da salvação. Se Cristo venceu a morte, Maria, como mãe e discípula fiel, participa dessa mesma vitória. Isso não diminui o papel do filho, mas o engrandece, porque mostra que sua vitória não ficou restrita a ele, mas se estendeu àqueles que viveram em total obediência ao Pai. Outro aspecto simbólico essencial é o valor dado ao corpo humano. A Assunção de Maria ensina que o corpo não é descartável, mas parte integrante da nossa identidade e da promessa de Deus. Se a mãe de Jesus foi elevada de corpo e alma, isso significa que a matéria humana está destinada à glória. Esse detalhe muda completamente a forma como olhamos para nós mesmos. O corpo não é apenas um fardo passageiro, mas templo do Espírito Santo, chamado a participar da eternidade. O significado espiritual desse mistério também toca diretamente na vida dos fiéis. Maria não é apenas uma figura distante, colocada em um pedestal inalcançável. Ela é sinal de esperança para cada crente que enfrenta as dores da vida, as limitações da carne e o medo da morte. Sua assunção é como uma mensagem viva dizendo: a fidelidade não é em vão, a entrega a Deus não se perde, a confiança no Senhor é recompensada. O que aconteceu com ela é promessa para todos os que seguem o mesmo caminho. Esse ensinamento nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Até que ponto confiamos que a morte não é o fim? Até que ponto acreditamos que nossa vida tem valor eterno? O destino de Maria nos mostra que viver em obediência não é perder, mas ganhar. Que entregar-se a Deus não é se anular, mas ser elevado. Que a fidelidade, mesmo quando parece pequena e silenciosa, é vista e recompensada pelo Altíssimo. A dimensão simbólica da Assunção, portanto, vai além do evento em si. Ela se torna um convite à confiança, um chamado à esperança, uma resposta ao medo mais profundo do coração humano. Diante da certeza da morte, Maria nos lembra da certeza ainda maior da vida eterna. Diante do peso das dificuldades, ela nos mostra a leveza da glória prometida. Diante da fragilidade humana, ela aponta para a força de Deus que transforma tudo. Mas ao contemplarmos essa verdade, uma pergunta inevitável surge. Se tivéssemos todos os detalhes exatos da morte de Maria, se soubéssemos com certeza como tudo aconteceu, isso mudaria nossa fé? Ou será que o mistério, com seu silêncio e sua abertura, é justamente o que nos convida a confiar mais profundamente em Deus? Essa é a reflexão que nos aguarda a seguir. Reflexão: e se soubéssemos com certeza?
Depois de percorrer o silêncio das Escrituras, a tradição da dormição, os relatos apócrifos, a imagem da batalha espiritual, o mistério do túmulo vazio e a proclamação do dogma da Assunção, surge uma questão inevitável. E se tivéssemos todos os detalhes? E se existisse um registro histórico, escrito com precisão, descrevendo a morte da Virgem Maria, o que aconteceu em seus últimos instantes, como foi seu sepultamento e o que se seguiu depois? Isso mudaria algo em nossa fé? Essa pergunta é fundamental porque nos obriga a refletir sobre a essência da crença cristã. Muitas vezes, o coração humano deseja provas, quer evidências, documentos, testemunhos incontestáveis. Mas a fé, por sua natureza, não se apoia apenas no que pode ser comprovado, mas no que é revelado. O silêncio em torno da morte de Maria talvez seja exatamente isso. Um convite para que não busquemos certezas humanas, mas mergulhemos no mistério de Deus. Se tivéssemos todos os detalhes, talvez a fé fosse reduzida à mera curiosidade satisfeita, como quem lê uma biografia que se encerra em fatos. Mas o que temos é algo maior. Uma ausência que nos obriga a olhar para além do visível. Esse ponto nos lembra de algo essencial no cristianismo. Quando Tomé pediu provas da ressurreição de Jesus, o próprio Cristo respondeu: "Bem-aventurados os que não viram e creram." A fé sempre foi chamada a caminhar além das evidências, e o mistério em torno da morte de Maria se encaixa nesse mesmo princípio. Não precisamos de um relato exato para crer que ela foi honrada por Deus. Não precisamos de uma descrição minuciosa para acreditar que sua vida terminou em glória. O mistério preserva a dimensão da fé porque nos ensina a confiar sem ver. Se soubéssemos com certeza como foi sua morte, teríamos mais informação, mas talvez perderíamos parte da profundidade. O mistério protege a reverência. Ele impede que a morte de Maria seja tratada como um mero fato histórico e a coloca em uma dimensão espiritual, onde não basta entender, é preciso crer. É como se Deus tivesse deixado esse espaço em aberto para que, a cada geração, os cristãos fossem convidados a refletir, a imaginar, a se perguntar, a mergulhar no silêncio e ouvir nele a voz da fé. Esse mistério também tem valor pedagógico. Ele nos ensina que não precisamos de todas as respostas para acreditar. A fé não é um quebra-cabeça que só se completa quando todas as peças estão encaixadas. A fé é confiança no Deus que revela o essencial e preserva o mistério onde não precisamos de detalhes. Saber como Maria morreu não é tão importante quanto entender o que sua morte significa. O foco não está nos pormenores, mas na mensagem. A fidelidade é recompensada. A vida em Deus não termina na morte, e a esperança da ressurreição é certa. Esse raciocínio nos leva a olhar para nossas próprias vidas. Quantas vezes exigimos provas para acreditar nas promessas de Deus? Quantas vezes pedimos sinais visíveis para confiar em sua palavra? O silêncio da Escritura sobre Maria é também um espelho para nós. Ele nos mostra que a fé não é construída na base da curiosidade satisfeita, mas na confiança. Não sabemos os detalhes da morte de Maria, mas sabemos que sua vida foi honrada. Não temos registros históricos, mas temos a certeza espiritual de que ela não foi esquecida por Deus. E talvez esse seja o maior ensinamento desse mistério. A falta de respostas concretas nos convida a viver de forma mais profunda a experiência da fé. Se Deus não nos revelou como tudo aconteceu, é porque não precisamos desse detalhe para crer. O que importa é a mensagem que atravessa os séculos. Maria não foi vencida pela morte, mas exaltada pela vida. E isso basta para nos encher de esperança. Assim, a pergunta inicial, como morreu a Virgem Maria, encontra uma resposta inesperada. Não sabemos exatamente como, e talvez nunca saibamos,
mas sabemos o suficiente. Sabemos que sua morte foi diferente. Sabemos que sua vida foi coroada. Sabemos que seu destino aponta para o nosso. O mistério não enfraquece a fé, mas a fortalece, porque nos obriga a confiar no invisível. E é nesse espírito que chegamos ao desfecho desta jornada. Pois se a morte de Maria permanece envolta em silêncio, sua vida inteira e seu destino final nos revelam uma verdade incontestável. Deus honra aqueles que o honram. Depois de percorrer esse caminho de silêncio, tradição, relatos antigos e mistérios espirituais, chegamos ao ponto final de nossa reflexão. A morte de Maria continua sendo uma das maiores perguntas sem resposta da história da fé, mas talvez seja justamente esse silêncio que nos permite enxergar o que realmente importa. A ausência de detalhes nas Escrituras não é falha, mas escolha divina. O silêncio é um convite à contemplação, uma pausa carregada de sentido, um véu colocado sobre o mistério para que não nos fixemos nos detalhes humanos, mas na mensagem eterna. Maria, a jovem que disse sim no anonimato de Nazaré, a mulher que gerou em seu ventre o Salvador, a mãe que acompanhou seu filho até a cruz, não poderia ter um fim comum. Sua vida, marcada por obediência e fidelidade, não terminaria em esquecimento ou sombra. Desde cedo, os cristãos compreenderam isso e preservaram tradições que apontavam para um destino glorioso. A dormição, os textos apócrifos, a visão de uma batalha espiritual, o mistério do túmulo vazio e, por fim, a proclamação do dogma da Assunção. Tudo converge para a mesma certeza: Maria não foi vencida pela morte. Esse mistério não é apenas sobre ela, mas sobre nós. Em Maria, vemos o reflexo do destino prometido a cada crente. Ela é sinal de esperança, lembrança viva de que a morte não tem a última palavra e de que a fidelidade é sempre recompensada por Deus. Sua história é profecia. Sua partida, ainda que envolta em silêncio, fala mais alto do que qualquer relato. Em sua glorificação, encontramos a confirmação de que a vida não se encerra na terra, mas continua na eternidade. Essa conclusão também nos provoca. E se o mistério faz parte da mensagem? E se a ausência de detalhes é a maneira de Deus nos ensinar que nem tudo precisa ser visto para ser crido? O silêncio em torno da morte de Maria é também um chamado à fé. Ele nos desafia a acreditar mesmo sem provas, a confiar no invisível, a esperar na promessa. É como se a vida de Maria, do início ao fim, fosse uma lição de fé. No início, ela acreditou na palavra do anjo sem garantias. No fim, somos chamados a acreditar em seu destino sem detalhes. Em ambos os casos, a fé é o caminho. E agora, a pergunta se volta para você. O que você acredita que aconteceu com a mãe de Jesus? Para você, sua partida foi o descanso tranquilo da dormição, a glória da Assunção, ou um mistério que não pode ser explicado por palavras humanas? Essa reflexão não é apenas intelectual, mas espiritual. Porque ao responder, você também está refletindo sobre sua própria fé, sobre o destino da humanidade e sobre a promessa de vida eterna. Se essa jornada despertou em você novas perguntas, novas reflexões e um desejo de mergulhar mais fundo nos mistérios da fé, não guarde isso só para si. Compartilhe sua visão, deixe sua opinião, participe da conversa. E se você deseja continuar descobrindo segredos escondidos nas páginas da Bíblia, inscreva-se no canal, acompanhe os próximos conteúdos e ajude a espalhar essa mensagem, porque há muitos outros mistérios esperando para serem revelados, muitas outras histórias que mostram que a palavra de Deus é viva e continua a falar. A morte de Maria pode permanecer um enigma, mas sua mensagem é clara. Em Cristo, a morte não é derrota, mas vitória. E a eternidade é a herança prometida a todos os que creem.